tá na questão da população, né, brasileira, da evolução. Aí na página 42, vocês podem observar então a evolução ao longo dos anos, tá? É, lá nos anos de 1872, vocês podem perceber então que o Brasil ele possuía apenas, né, cerca de 9 milhões, não tinha nem 10 milhões de habitantes em todo o território brasileiro, tá? Então vocês podem ver que era bastante, né, é, bastante vago, né? Existia era a maioria só mato, né? Existia só algumas cidades, né, na beira, nas margens do mar, né, no litoral. Deixa eu ver, vamos ver uma colega que entrou agora. Colega que entrou agora, entrei na página, lá na página 42, ok? Então até 1800, até 1890, 1900 por aí, a população brasileira tinha mal e mal ali seus 10 milhões de habitantes. A partir de 1900, né, que é, inicia então o aumento da população, né, principalmente com a chegada de imigrantes estrangeiros, né, que já eram significativos, né, no século XIX, mas teve maior importância ainda no início do século XX. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu durante essa época aqui dos anos 1900? Foi ali na época, pessoal, é, com o fim ali da segunda, perdão, o fim da Primeira Guerra Mundial ali, né, que ocorreu lá que ocorreu na Europa e também com, a, com as revoluções industriais, né, então começou a vir bastante imigrante para o Brasil, né, principalmente ali italianos, né, poloneses e ali outros, outros povos, né, e começou então a povoar e vir para cultivar o café, né, principalmente o café, que começou ali a surgir ali na região de Rio e São Paulo, né. Então, em 1900, a população do Brasil chega então a cerca de 19 milhões e meio de habitantes, tá? Foi durante essa época, então chegou quase 18 milhões, vamos dizer assim, tá? Então, só no período entre 1904 a 1930, entraram no país mais de 2 milhões de habitantes, tá? Só nesse período aqui, de 1904, né, a 1930. Por outro lado da folha ali, então tem a continuação, né, da evolução demográfica do Brasil. A partir dos anos de 30, né, anos 30, a partir dos anos 30, então, o governo criou medidas, né, para a entrada de imigrantes, reduzindo então o fluxo de estrangeiro no Brasil. Então, durante esses anos aqui, de 1930, houve então um plano ali pelo governo para tentar reduzir um pouco a entrada de imigrantes, né? Até que então estava às vezes estava roubando, né, serviço, vamos dizer assim, empregos, né, da população naquela época, né? Mas foi então foi a parte isso na verdade não adiantou muito, né, para reduzir então o crescimento da população, né? Então em 1950 o Brasil já tinha alcançado cerca de 52 milhões de habitantes em 1950. Foi a partir de 1950, pessoal, que começou a intensificar então a industrialização do Brasil, tá? Foi a partir daí que houve então uma alta taxa de natalidade, tá? E também um declínio da mortalidade da população. Então, a partir de 1950, junto com a industrialização, né? Com a industrialização, veio também a melhora na qualidade de vida da população. Então, a maior parte da população começou a morar na cidade e também teve bastante investimento na área é, na área da saúde, tá? 2000, aqui em 2000, 2010, né? Em 2010, então, a população alcançou cerca de 100 e, 100, quase 170 milhões de habitantes nos anos 2000. Nos dias atuais, né, 2020, né, a população está cerca de 200 e
Se eu não me engano, acho que tem uma estimativa de 220 milhões, né, de habitantes nos dias atuais. Então isso, pessoal, só foi possível graças então à melhora da qualidade de vida, né, questão da infraestrutura. Então só foi possível por conta disso, né, dessa evolução aí da população, tá? Aqui, ó, aqui tem do lado aqui tem um pouquinho da... Ó, em 2018 a população era cerca de 208 milhões de habitantes, tá? Já nos dias atuais já chega ali a 220 milhões. O primeiro percurso então dessa unidade vai falar então sobre a distribuição e o crescimento da população, né? Vai endossar então esse assunto sobre a distribuição do crescimento da população brasileira. Então vocês viram na página 44, nós vamos falar um pouquinho, né? Aí o primeiro tema ali, o primeiro item, né? Fala lá, Brasil, país populoso e pouco povoado. Por que vocês acham que o Brasil é um país populoso e pouco povoado? Por conta que o Brasil ele é um país de grande extensão, ou seja, ele é o quinto maior, pessoal, é o quinto maior em território e também o quinto maior em população. Mas o território dele, se você for pegar pelo número de população, ele é praticamente baixo em relação a muitos países, que nem a China, a Índia, né? São países ultramente populosos, né? Mas com um território ali equivalente ali à sua população, vamos dizer mais ou menos. Professora, eu vou ter que sair rapidão, tá? Ok. Então, pessoal, a partir daí, a gente cria então a questão da densidade demográfica, ou seja, a densidade demográfica, você vai pegar então a população, né, e vai dividir pelos quilômetros quadrados, né, ou seja, o Brasil tem cerca ali, aqui fala em 2017, né, que tinha cerca de 208, né, milhões de habitantes, uma área de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados. Então a densidade demográfica do Brasil vai ser apenas de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Equivalente ao tamanho do Brasil, essa população por área por quilômetro quadrado ela é baixa, pessoal. Imagina 24 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? Vamos imaginar que Guarantã fosse apenas mato. Existisse apenas 24 habitantes em toda a área da cidade de Guarantã. Então seria bem baixo, né, essa população aqui em referência a alguns países, tá? Em relação aos países mais povoados, o Brasil ele está bem lá embaixo, né, pessoal? Então, por que existe país povoado? O que seria país povoado? País povoado ele é nada mais que um país, né, com território pequeno, com bastante densidade demográfica, ou seja, bastante habitante por quilômetro quadrado. No caso de um país, no caso aqui a Singapura na verdade é uma cidade-estado, né? Ele se localiza em algumas ilhas, né, ali na Ásia, né, tem cerca de 700 km quadrados, mas com uma população de 5 milhões de habitantes, ou seja, tem mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Olha a relação da Singapura em relação ao Brasil. Então está de ver a desproporção dos dois países aí, tá? Então essa tabela aqui são os países, né, com a maior elevada densidade demográfica, né, do mundo, tá bom?